Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. A cada dia é mais fundamental encontrar os caminhos para reforçar a privacidade dos dados dos usuários. No Brasil, as maneiras para se garantir essa proteção estão regulamentadas na Lei Geral de Proteção de Dados, que completa 2 anos em vigor. Sobre este assunto, eu conversei mais cedo com o coordenador acadêmico do curso de Defesa Cibernética da FIAP, Rafael da Silva Santos. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pela sigla LGPD, ela já está em vigor desde agosto de 2020 e é uma lei que basicamente empodera as pessoas sobre os seus próprios dados, ou seja, faz com que as pessoas sejam donas dos seus próprios dados, tendo maior controle sobre as suas informações pessoais, a minha e a sua, por exemplo. Ela tem regras para que as empresas que fazem o controle dos nossos dados pessoais tenham uma camada maior de segurança sobre esses dados. Pois, como a gente sabe, o dado hoje ele é o novo petróleo da internet, é a nossa nova moeda digital. Porque hoje é com os nossos dados que as empresas, a partir de mineração, a partir de análise, criam tendências e até mesmo vendem produtos para todos os usuários, para todas as pessoas de diversos setores e serviços. A proteção efetiva dos dados deve ser um processo cultural dentro das empresas, dentro das companhias? A sua palavra que você usou é perfeita. A questão da LGPD, sobre proteção de dados, ela traz raízes que são de segurança da informação. E nós falamos que segurança da informação tem que ser uma cultura, algo que, como a LGPD mesmo fala, é by design, ou seja, é feita por padrão, é feita por default. Ou seja, toda empresa que captura dados de pessoas físicas, ela tem que pensar em capturar esses dados de forma segura, ou seja, sempre pensar na segurança como padrão. Então, antes de qualquer tipo de projeto, antes de qualquer tipo de serviço a ser ofertado, o primeiro ponto é como eu vou armazenar esses dados, como eu vou trabalhar o tratamento desses dados. Eu tenho o consentimento dos usuários para poder trabalhar com esses dados, que é um dos pontos que a lei coloca, ou seja, o usuário tem que dar esse consentimento, ou ele tem que, evidentemente, fornecer aquele dado para uma prestação de serviço. Então, sim, a lei ela coloca regras rígidas e as empresas têm que seguir, e isso, claro, tem que se tornar uma cultura, ou seja, não uma obrigação, mas algo natural, para que as empresas cada vez mais aumentem a sua capacidade de segurança sobre a proteção de dados. Quais danos podem ser enfrentados por todos nós em caso de mau uso e do compartilhamento inadequado dos nossos dados? Eu costumo comentar, Joyce, que quando a gente tem dados, a gente tem algo que é muito precioso, E imagina se esses dados vazarem ou se alguma empresa tiver um banco de dados que vazou e esses dados se perderem. E como que a gente entende qual que é a significância disso? Imagina uma usina nuclear. Quando existe uma explosão numa usina nuclear, como que você traz a radiação de volta para a usina? É praticamente impossível. Isso é a mesma coisa que um vazamento de dados. Uma vez que o seu dado vazou, seu CPF, seu e-mail, seus dados pessoais vazaram por conta de um vazamento de alguma empresa na internet, como que você recupera? Ou como que você faz com que as pessoas não tenham mais esse acesso? É muito complexo. Portanto, as empresas têm que ter muito critério sobre os dados pessoais que elas capturam, principalmente porque esses dados representam as nossas vidas e, com isso, criar camadas de segurança cada vez mais fortes para que esses dados não vazem e esses problemas não aconteçam, para que as empresas realmente possam oferecer um serviço com uma camada de segurança interessante para o usuário, para que ele possa usar de uma maneira tranquila e não tenha problema com vazamento de dados. E hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Em que momento o Brasil está em relação a outros países? Vários outros países, como o Uruguai, nosso vizinho aqui, Estados Unidos, têm leis bem fortes de proteção de dados. E o que o Brasil está caminhando em relação à LGPD, muitas empresas sabem o que é, mas estão demorando ou estão caminhando a passos pequenos para investir no processo de proteção de dados. Porque qual que é a questão, Joyce? Proteção de dados não é só um documento, ou seja, não é só um documento de privacidade que você coloca no site, mas sim toda uma camada de infraestrutura que a empresa tem que criar em cima dos seus serviços. Então, isso demanda investimento e tempo, mas eu creio que o Brasil chega lá e nós temos uma cultura muito interessante sobre a venda e sobre a questão de poder oferecer melhores serviços para as nossas pessoas, para os nossos usuários. Então eu creio que a gente está caminhando devagarinho, mas a gente vai chegar com uma proteção de dados creio que maior e a LGPD vem para nos ajudar sobre isso. E você disse agora que a questão da proteção, da privacidade é muito mais ampliada, do que a gente pode imaginar mesmo. De que forma se proteger de alguma maneira?
O primeiro ponto é as pessoas que forem comprar e utilizar serviços que envolvem dados pessoais, a pessoa sempre tem que tomar um pouco de cuidado. Ou seja, você vai acessar um site de e-commerce, você vai fazer um cadastro, confirme que o site que você está acessando é o site verdadeiro. Se possível, utilize o aplicativo daquela empresa que vende aquele serviço, né? Tome muito cuidado com mídias sociais, porque hoje os fraudadores eles tentam usar de mídias sociais para poder mandar links maliciosos, até mesmo vírus de computador, malwares, para que as pessoas possam clicar e cadastrar dados em sites que não são válidos, em produtos que não são reais. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado. O usuário tem que prestar atenção e também poder usar aí no seu dispositivo, tanto no seu celular quanto no seu computador, alguns pontos de segurança, como um bom antivírus, né? E também temos a questão de cofre de senhas, ou seja, a pessoa pode contratar um serviço também para poder armazenar suas senhas, para poder armazenar, enfim, os seus dados de uma forma mais segura. Mas o ponto aqui é não cadastrar em sites que você não tem confiança sobre a questão de proteção ou que já tiveram algum tipo de vazamento de dados.